Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Desse lado está tudo tranquilo. Estamos de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos reparando esse monitor da marca HP. O seu modelo está a passar aí embaixo. E esse monitor está com um problema de não ligar. O defeito do monitor é isso aí, não dá sinal de vida. Então, iremos abrir o mesmo monitor, iremos fazer o diagnóstico, assim como resolvermos esse problema. O monitor está nesse momento com o cabo da alimentação conectado no próprio monitor. E quando a gente conecta... Exato. Nem o sensor aqui de power não dá nenhum sinal. Então, o vídeo de hoje, já entregamos aqui o tema, já entregamos aqui o aparelho, onde logo de imediato vamos partir para a sua reparação. Se já gostou da ideia desse vídeo, meu amigo ainda não inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para poder receber os nossos próximos vídeos em primeira mão e deixa ficar o seu like se for a gostar dessa reparação. E sem mais relações, eu vou abrir o monitor e vamos ficar juntos reparar o mesmo. Muito bem, aqui temos a parte de dentro do próprio monitor, onde temos a placa principal, e aqui temos a placa-fonte dentro desse isolador térmico. E o procedimento que queremos fazer aqui é bastante simples. Vamos procurar saber se a fonte está a receber a corrente e se a mesma fonte está aqui a retirar as tensões devidas para o sustento da placa principal. Então, para podermos ter aqui um acesso, eu vou retirar a placa para fora. Iremos fazer esses testes, em primeiro lugar, da placa-fonte, estando ela fora, para podermos ter aqui uma facilidade maior. Tendo já a placa a total disposição, aqui podemos escolher se queremos fazer os testes com a placa ela conectada à rede elétrica, ou iremos fazer testes a frio, isso é, testando os componentes sem que tenha carga na própria placa. Claro que para os iniciantes devem optar sempre em fazer testes a frio, e para os que já têm o domínio, podem fazer os testes com carga. Muito bem, como os meus vídeos são mais ou estão mais inclinados para os que estão a iniciar, podemos fazer testes já frio. Mas em primeiro lugar, vamos verificar se não tem uma carga aqui nessa placa fonte. É claro que esse procedimento faz-se mesmo antes de desconectar a placa, para que não haja ali risco de choque. Como ele tem na escala de tensão contínua, vou testar sobre o capacitor, e temos uma carga. Eu não levei choque aqui, pois não coloquei a minha mão em lugares críticos, mas sempre aconselha-se descarregar o capacitor, ou melhor, verificar se há carga no capacitor e descarregar a mesma carga antes de fazer ali os ensaios para evitar o risco de choque. Já que sei que há carga no capacitor, eu vou descarregar a mesma carga. Tem aqui um descarregador de capacitor que eu mesmo montei aqui. Aqui no canal. Caso ainda não tenha visto, posso deixar ter aqui o link para poder ver como é que é feito um descarregador de capacitor. Muito bem, vou descarregar.
Creio que já não tem a carga sobre o mesmo capacitor. Vou aqui certificar. Muito bem, caiu para 4 volts. É uma tensão bem ínfima, né? Podemos já aqui fazer os nossos testes. Para já, parece que a carga ela chega até o capacitor. Se isso acontece, quer dizer que não temos problema no fusível. Temos o fusível aqui. Não temos o problema no fusível. Não temos o problema na bobina, nem no cabo de alimentação, pois a carga até chega aqui no capacitor. Então, causas prováveis, antes mesmo de começar aqui a aferirmos. Causas prováveis para essa avaria. Deixa aqui aumentar o brilho. Muito bem. Pode ser o circuito PWM, esse daqui? Sim, pode ser. Pode ser o problema com o MOSFET? Também pode ser, em caso em que ele esteja aberto. Pode ser um problema na secundária? Sim, também pode ser. Até aqui há várias possibilidades e ainda estamos um pouco distantes de achar o problema. Mas já sabemos que em Artemão, alguns componentes de partida, que são de entrada de tensão, estão em funcionamento. E também, até esse ponto, é bem provável que a placa não tenha problema. Sim, é bem provável, pois não só retiramos a placa do monitor, mas não verificamos se temos tensão na saída. Às vezes já acontece em que a tensão ela fica no capacitor porque a placa principal não está em funcionamento. Então, antes mesmo de passarmos para os testes já frio, temos que fazer um único teste com tensão para verificarmos se temos de fato aqui uma tensão na saída ou se simplesmente temos 0 volts. Não detectando nenhuma tensão aqui na saída, então teremos máxima certeza de que o nosso problema estará com a placa-fonte e iremos ter mais testes para podermos fazer nela. Agora eu vou conectar. Até que posso fazer esses testes com a lâmpada em série. Vou usar aqui a lâmpada em série para uma maior segurança nos testes. Ok? A minha lâmpada lá não indicou nenhum sinal alarmante. Eu vou verificar se está tudo bem com a minha lâmpada em série lá. Testando aqui na entrada, tensão alternada, 0 volts. Muito bem, temos 220 volts entrando sem nenhum problema. Agora podemos fazer o teste na secundária, uma vez que está tudo bem aqui, pois até tensão podemos ver aqui no capacitor principal, ainda na primária, temos lá 305 volts. Agora vamos verificar nos capacitores da fonte secundária para podermos ver se temos carga nos mesmos. Aqui temos 2 capacitores, o primeiro está aqui, o segundo está aqui. Então vamos fazer o teste para vermos se temos aqui uma tensão, creio que uma tensão de 12 volts por aí. E repare que temos uma tensão oscilar, temos 3 a 2. Ok. Nesse outro capacitor aqui, vamos lá ver, também temos a mesma coisa. Então, a secundária não está funcionando devidamente. Não está aqui a fornecer as tensões ou a tensão principal para podermos ter a placa principal funcionando corretamente. É claro que teríamos aqui uma leitura excepcional se tivéssemos o multímetro analógico. Mas mesmo com o digital, dá para ver que aqui temos uma tensão oscilando e é uma tensão bastante baixa. Antes de vasculhar muito a primária,
que é a fonte primária dessa fonte, eu vou ter mais atenção aqui na secundária, pois temos carga no capacitor principal e também temos uma carga inferior na secundária. Então, pode se tratar do circuito do PWM, em alguns casos, acontece na primária, ou também pode se tratar de um curto aqui na secundária. Para podermos fazer os testes já frio, vamos desconectar da rede elétrica, teremos que descarregar mais uma vez, pois teremos aqui uma carga, né, uma tensão acumulada, ó, temos 251. Então vamos descarregar essa tensão. Aqui no capacitor. Vamos certificar. Muito bem. E já podemos fazer os nossos testes. Vamos lá ver o que temos aqui na secundária da mesma. Já que estamos à procura do curto, vamos atrás dos componentes que têm essa possibilidade de entrar em curto quando queimar. Isso é, os principais componentes que têm a tendência de entrar em curto quando queimarem. Já sabemos e já vimos isso nos nossos vídeos anteriores. Diodos, transistores, MOSFETs e também alguns capacitores cerâmicos entram em curto quando queimam. Da parte frontal, não consigo ver aqui nenhum desses componentes, mas na parte de baixo temos a possibilidade de vermos alguns diodos de SMDs. Também temos aqui esse MOSFET. Esse creio que é do controle aqui do sistema da iluminação. Temos o circuito de PWM que faz o controle. E temos aqui o diodo que faz... Esse aqui é um circuito DC-DC. Aqui temos uma bobina para ampliar a tensão das LEDs. Para isso, podemos colocar na escala de continuidade, ou melhor, podemos usar aqui a nossa nova máquina. Cadê? Eu prometi no vídeo anterior que iria falar acerca dele e depois me esqueci. Houve um apagão no canal. É verdade, houve um apagão no canal e não falei aqui dessa nova novidade, que é o Smart SMD Tester. Então, é um multímetro, ele não deixa de ser um multímetro. Cheguei a melhorar a qualidade. Ok, parece que está melhor. Então, ele faz teste dos componentes SMDs com mais precisão. Já queremos fazer aqui alguns testes dos componentes SMDs. Vamos usar o mesmo. Vamos ligar. Tem a função de medir aqui a resistência, né? Podemos medir aqui os resistores. Também podemos medir aqui a indutância ou a resistência. Temos aqui o sinal do bip. Ele bipa quando indica ou quando detecta o curto. Aqui podemos medir os diodos. E aqui podemos medir a capacitância. Então, será muito útil para podermos medir aqui os capacitores cerâmicos de SMDs. Ok? Já queremos medir aqui os diodos. Vamos colocar aqui nessa escala aqui de diodo. Aqui já temos o símbolo de diodo. Também iremos verificar onde é cátodo e ânodo no mesmo. Vou aqui fazendo os testes já, começando com esse primeiro diodo. Temos uma leitura aqui 221 mV. Então, nessa posição dá para ver que aqui temos o cátodo do diodo, cátodo e o ânodo. Então, a parte positiva nesse multímetro é essa daqui. Nessa posição, aqui temos o positivo e aqui embaixo temos o negativo. Então, o primeiro diodo, conseguimos obter esse valor aqui. Temos mais aqui.
Ó, aqui ele está bipando, está a indicar aqui uma continuidade. Então teremos um problema nesse diodo ou com algum componente aqui que esteja em curto. Vamos lá ver se esse curto também se manifesta nas outras áreas. Temos aqui um capacitor, vamos lá verificar. Também se manifesta nesse capacitor, então temos um curto total na secundária dessa placa daqui. É por isso que não temos uma carga aqui suficiente para poder sustentar a placa principal. Já que temos curto aqui no... repare que também temos um capacitor cerâmico que está quase em paralelo devido à bobina secundária, ou melhor, devido ao enrolamento secundário aqui no chopper. Então, também há a possibilidade de termos um curto no mesmo capacitor. Então, o problema pode estar no capacitor SMD, no capacitor eletrolítico ou no próprio diodo. Mas se formos já fazer aqui a análise desses três componentes que estamos a ver aqui, o diodo tem mais probabilidade de entrar em curto comparando com esses outros dois componentes. Então, com isso, quero dizer que, para além da gente retirar o capacitor para fazermos o teste fora, vamos optar por retirar o próprio diodo para podermos fazer o teste dele estando fora do circuito. Vamos colocar o fio do estanho novo para podermos ajudar a derreter o estanho original da placa, que costuma ser um pouco mais resistente. Então, para extrair, pode usar a extensão do ar quente ou até mesmo com ferro. Ó, o diodo ele saiu. Temos o diodo aqui. Então, vamos verificar na área se temos ainda o curto. Posso voltar a usar o Smart Tests para verificar na área. Ó, e repare que temos aqui Open Line, então temos a linha aberta. Então o diodo que extraímos aqui, de fato, é que está com um problema. O diodo que faz a retificação para sustentar esse capacitor, para mais tarde fazer funcionar o circuito DC-DC das lâmpadas, é que está em curto. Então o nosso trabalho aqui será procurar um diodo equivalente, pode ser um comum ou um SMD, para colocarmos nesse circuito. Repare o curto de facto nesse diodo SMD. Muito bem, então vou procurar aqui um diodo equivalente e volto no instante. Muito bem, achei esse diodo. Ele não é um diodo SMD, mas tem capacidades equivalentes, até um pouco maior que o diodo anterior queimado nessa área do circuito. Então, vamos aplicar esse mesmo diodo no lugar do queimado. Se calhar aumentar aqui um pouco de estanho. Agora vamos colocar ele. Muito bem. Podemos fazer aqui um pequeno teste. Exato. Agora podemos fazer aqui o teste de carga.
colocar na escala de tensão contínua e vamos verificar nos capacitores anteriormente testados, onde obtivemos aquele valor ali de 3 a 2 volts. Exato. Agora aqui temos uma tensão fixa de 5 volts, que é a tensão do standby. Vamos lá aqui. Nesse outro capacitor também temos uma tensão de 5 volts, uma tensão fixa. Então, vamos voltar a meter essa placa e testar. Pois o componente aqui, o problemático, já foi substituído. Então, vamos ver como é que a placa vai se comportar. Então, fizemos os testes aqui usando esse SMD Testa e também usamos o multímetro digital normal. Esse aqui para ligar, acho que não expliquei aqui, é só pressionar esse teclado de F, ele liga. O desligamento é automático, mas também pode usar o mesmo teclado para poder desligar, pressionando continuamente durante uns 4 segundos que apagou. Muito bem, então vamos fazer o teste dessa placa para vermos se tivemos sucesso aqui completo ou tem mais alguma coisa oculta. Muito bem, temos aqui o monitor a funcionar. Deixa-me posicionar bem. Não é de colocar aqui imagem alguma, precisa do pode ser da imagem do sinal do computador ou do laptop, mas já dá para ver que a nossa reparação foi um sucesso. Deixa eu acertar aqui a imagem, na posição da câmera. A marca HP e a reparação foi um sucesso. Considero uma avaria normal, leve, sendo que a reparação foi apenas a substituição do diodo em curto. Também a reparação resume-se nisso: encontrar o componente defeituoso e extrair o mesmo. E é o que fizemos aqui, nesse vídeo de hoje. E o nosso vilão era simplesmente um diodo SMD em curto na secundária da placa. Então, dessa forma já concluímos o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever caso meu amigo não seja inscrito no canal, ativar aí o sininho das notificações e deixar ficar o seu like.